Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 24 para o 7º ano do ensino fundamental. Nosso tema é o Brasil, meu Brasil brasileiro, mas nós vamos continuar a falar sobre industrialização e urbanização. Nós falamos na última aula da centralização, no estado de São Paulo, certo? E que o Brasil, da década de 70, 80, nós estamos passando ainda por um processo de descentralização. Tá? E esse processo ele vem caminhando e nós já temos aqui vários estados que já estão bastante industrializados, mas nós percebemos que ainda existe muita área para ser trabalhado no Brasil. Não é verdade? Mas, apesar de a industrialização ter sido tardia, é um processo que tem acontecido, tá? Que está acontecendo e que está mudando a cara do Brasil. E que influencia diretamente no processo de urbanização. Esse processo que fez com que o Brasil deixasse de ser um país rural, lá na década de 30, século passado, mas não esqueça, sua professora é do século passado, hein? E agora somos um país urbano, ok? Um país que aproximadamente 80%, quase 80% da sua população mora aonde? Na cidade. E nós vamos ver que isso é decorrência do próprio fenômeno, vamos colocar assim, da industrialização, desse movimento. Por quê? Porque a industrialização ela muda, inclusive, a vida da pessoa que está lá no campo. E nós vamos falar sobre isso, ok? Falando ainda de industrialização e urbanização, é fundamental o transporte e a comunicação. O nosso objeto de estudo é o Brasil. Mas em um mundo globalizado, nós não podemos nos restringir. Por quê? Porque hoje eu posso fabricar até lá no quintal da minha casa. E do quintal da minha casa, eu vou vender para o mundo. Então, o transporte e a comunicação é vital que ele seja o quê? Global. É de grande importância. Você pode estar dentro da sua casa, mas você se comunica com o mundo todo. E isso aqui, tá? É uma amostra para a gente dessa importância. Mais uma vez, o mundo globalizado. O que é esse mundo globalizado? É eu estar conectada com o mundo todo. Então eu tenho que conhecer o Brasil? Tenho sim, mas eu tenho que conhecer e me comunicar com todo o planeta. Porque, de repente, eu posso fazer algo dentro da minha casa, mas posso vender para o outro lado do mundo. Como também eu posso estar dentro da minha casa e receber um produto que veio do outro lado do mundo. Tá? Isso aí pode acontecer. E é o resultado desse momento que nós vivemos, dessa comunicação instantânea, variados meios de transporte. Toda essa evolução tecnológica é importante eu estar interligado. No Brasil, essas infraestruturas foram ampliadas de modo mais intenso a partir da década de 60, interligando o norte, o centro-oeste ao restante do país.
Olha só que interessante. Nesse processo, destacam-se o papel do Estado como grande articulador e captador de recursos e também, né, como grande investidor. Vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente observar aqui. Olhem bem, viram que o texto que nós lemos fala que da década de 60 para cá foi muito importante para o quê? Interligar. Interligar quais áreas? Vamos pegar aqui, né? Olha aqui. O centro-oeste e o norte com o restante do país. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós percebemos que são áreas que ainda não se industrializaram totalmente. Mas, no decorrer das nossas aulas, você vai observar que hoje, já no século XXI, isso já vem acontecendo. Por quê? Porque estradas e a comunicação está o quê? Interligando os espaços, diminuindo esse espaço. E isso é importante para que essa comunicação flua. Tá? Tranquilo? Ferrovias brasileiras. Aqui tem algo importante para a gente poder estar estudando e estar entendendo. Observem bem o traçado dessas ferrovias. Observem que aí a gente percebe a força lá de trás, que vem desde a época da colonização, na história do Brasil. As nossas ferrovias, elas não têm por objetivo interligar o Brasil. O objetivo era pegar a produção daqui e trazer até o porto. Observem que as ligações, elas não ligam os estados. Não é o objetivo, não era estar interligando os estados, mas retirar a produção do interior e trazer até o litoral. Ok? Aqui nós temos, né, a legenda mostrando cada uma das ferrovias. E aí é aquilo que eu falei antes. Olha a diferença, né, da densidade de ferrovias, da quantidade nos Estados Unidos e no Brasil. Nós percebemos aqui nitidamente que existe uma importância em interligar o leste e o oeste. Interligar os lugares, interligar o país. E aqui não, ficou muito o quê? Centralizado aqui, porque o objetivo das nossas ferrovias. Lembra das primeiras, quando nós falamos lá do café? E até o que justifica e explica o grande crescimento e desenvolvimento no estado e da capital paulista, ali aonde o quê? Os barões do café. Qual é o interesse deles? Pegar o café das suas fazendas e levar até o porto. É o que nós percebemos aqui. Então, isso é uma via, são as vias de transportes que foram criadas para atender ao mercado externo. Isso é importante. Agora, hoje já existe uma preocupação em construir estradas, em levar estradas que vão interligar o país, norte, sul, leste, oeste. Ok? Nós não podemos esquecer também que aqui nós estamos falando de um país desenvolvido, que economicamente a maior potência do mundo. Redes de internet. Observem bem, nos estados, né? Pela legenda aqui, nós podemos ver que grande parte, todos os nossos estados, já têm
uma interligação com a questão da internet. Porém, nós temos estados mais interligados e outros menos. Olha a região sul aqui, o estado de São Paulo. Nós vemos aqui parte do Nordeste, o Centro-Oeste e a região Norte. Eliane, a região Norte, principalmente o estado do Amazonas, ele recebe um destaque. Nós não podemos esquecer que lá em Manaus, nós temos a chamada Zona Franca de Manaus. E até em aulas anteriores, nós já falamos sobre essa questão. Foi uma estratégia que o governo brasileiro encontrou para povoar essa região. E que tem dado certo, né? Porque a gente percebe que o desenvolvimento nessa área tem sido grande. Agora, lembrando, é um desenvolvimento que deve acontecer de forma o quê? Sustentável. Tá? Não podemos esquecer que a grande riqueza aqui do estado do Amazonas é a floresta. A grande riqueza está exatamente na preservação da floresta. Mas isto não significa que ela é intocada. Ela não pode ser intocada, porque senão ela se torna um bem sem valor, aquilo que você não pode tocar. Então nós temos que ter um desenvolvimento sustentável, tá? Em todo o território. Por quê? Porque o que aconteceu aqui na região sul e sudeste principalmente? Década de 60, 70, 80, a Mata Atlântica foi quase toda destruída, chegando a ficar quase que aproximadamente 8% da vegetação original. Nós não queremos isso aqui, mas também não queremos que isso aqui fique intocável, separado do Brasil. Não, tudo isso aqui é o Brasil. O desenvolvimento tem que acontecer em todo o território nacional, de forma sustentável. E só um parêntese nessa aula. Ontem eu vi uma reportagem em um jornal falando exatamente dos últimos 5 anos, houve uma estabilidade na questão da Mata Atlântica, no conjunto, né, de preservação da Mata Atlântica. Então, não houve destruição, houve uma estabilidade dos últimos 5 anos. Isso é muito importante. Isso mostra que nós estamos criando uma consciência de necessidade de se preservar o meio ambiente. E importante, né? Deixa eu voltar aqui, que é uma região muito desenvolvida, mas que está sabendo conciliar o desenvolvimento e a preservação. E aqui nós temos, né, essa interligação que existe entre os países e que ela é muito necessária. Nós não podemos hoje fechar o Brasil, fechar isso aqui, ó, só dos brasileiros. Não. Tá até aqui Brasil, né? Alguém pode falar, mas é porque o mapa, a escrita aqui não está em português, tá? Mas é importante que o Brasil tenha essa comunicação dentro do território e mundial. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar, ok? Comandar a economia de uma sociedade. Quando nós falamos, lá na década de 30, lá atrás, você também já viu isso na história, bem no início, o café era o nosso produto de exportação, era o produto que sustentava a nossa economia. Então, vinha da onde? Da agricultura. Em 1930,
o Brasil era um país o quê? Rural. A indústria foi crescendo, consequentemente a urbanização, e a indústria o quê? Hoje, ela comanda. Tá? Eliane, mas o que nós ouvimos da televisão, de um modo geral, e até na internet também fala isso, que é a produção de grãos e que é a pecuária que está sustentando e fazendo crescer a economia do Brasil. Concordo. Mas, através do quê? Que nós chamamos do agronegócio. Por quê? Porque hoje o boi está lá no campo, mas ele está sendo o quê? Ele tem um sistema de satélite que está monitorando as áreas da agropecuária. Nós vemos o quê? É a indústria chegando até no campo. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver que esse desenvolver da indústria ia mudar até a cidade, o nosso jeito de viver e até o campo. Isso é importante. Tá? Tornando-se outras atividades, o comércio, transportes, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, na pecuária, o extrativismo, tudo subordinado a quem? A industrialização. É interessante, porque hoje o campo, tá, ele tem se desenvolvido de tal forma, e nós vamos ver isso em aulas para frente, que está interligado. A indústria hoje, ela é predominante nas cidades, mas nós vamos encontrar também no campo. E é importante o Brasil ter essa rede de comunicação, essa rede de transporte, essa logística muito bem formada e interligando todos os espaços do país. Por quê? Porque alguém que está lá no campo, ele precisa trazer a sua mercadoria até na cidade, porque senão ele vai perder a sua produção. Então, é o campo ligado, como diz aqui, subordinado à industrialização. A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território, de rural para urbano. Foi o que nós sofremos ao longo de décadas. Tá? A nossa industrialização começou lá atrás, na década de 30, tá? E ela vem acontecendo. E chegou agora, no século XXI, nós estamos no auge. Como eu disse, aproximadamente 80% da população brasileira vive nas cidades. Mas o campo também mudou. E nós vamos ver isso, tá? Mas o aumento em relação... Perdão, eu li embaixo, né? É aqui. Ou seja, não representa somente o crescimento da população na cidade, mas o aumento dessa em relação ao campo. A população do Brasil, na década de 30, era de aproximadamente o seguinte: 30% nas cidades, 70% no campo. A população da cidade cresceu, mas não só cresceu, ela ultrapassou. Ela aumentou de tal maneira que, olha, as cidades tinham 30%, o campo, 70% da população. Aí a população da cidade foi crescendo de tal maneira que ela ultrapassou. Hoje nós temos 80% na cidade e cerca de 20% no campo. Então, esses números mudaram de lugar e de virada, né? Urbanização consolidada. Reparem nessa animação. O que nós podemos perceber? Olhem bem. Campo e depois foi uma transformação. Isso mostra o quê? As cidades crescendo. Essa animação ela é interessante. Você observa vários passos. Por quê? Porque no campo nós temos um morador
mais distante outro. Agora na cidade não. É o que eu vou ver nas cidades? Já começa o quê? Concentração de pessoas. Aí edifícios, não é verdade? Tipo de moradia, tudo vai mudando. Então, essa animação, ela retrata esse crescimento da cidade, essa consolidação, tá, da urbanização. Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar as ofertas, a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformação socioeconômica no território. Os equipamentos urbanos, tais como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas e transportes, constituem a estrutura necessária à industrialização. Isso aqui é vital para a industrialização. A urbanização brasileira, nós vemos aqui os dois quadros. Sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano. A implantação de indústrias, ela faz surgir o quê? Gerar empregos. E as pessoas que estão perdendo o emprego no campo, devido à automação lá no campo, eles vêm procurar serviço nas cidades. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano em algumas cidades. O tempo todo, nós vemos, como setor de serviço, eu vou dar como exemplo agora o motoboys. Esse pessoal que vem, entrega, é uma prestação de serviço e que a pandemia fez crescer. A hierarquia das cidades. Relações entre uma cidade e outra, uma rede urbana e outra. Esse esquema, nós vamos falar sobre ele na próxima aula, tá? Metrópole, o que é uma metrópole? Uma metrópole regional, uma metrópole nacional, tá? E cidades locais, cidade polo. Quanto maior a cidade, maior é a concentração de atividades industriais e comerciais. Isso nós vemos no nosso dia a dia. Por esse motivo, algumas cidades exercem influências econômicas e políticas e até cultural muito grandes sobre as outras. Eu vou dar um exemplo do que é isso para nós brasileiros, a cidade de São Paulo. A influência que a cidade de São Paulo representa em todo o território nacional. Ok? E essa aula, nós vamos ficando por aqui, temos as fontes, ok? E você precisa acessar a nossa rede social, a nossa plataforma e fazer as suas atividades. Tranquilo? Para você acessar a nossa plataforma é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Se inscreva nos nossos canais do YouTube, no nosso canal do YouTube, que é SMED-GB, e também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.